Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Mayara Novaes, enfermeira, apoiadora de saúde mental aqui do Distrito Cabula Beru. Desejo as boas-vindas para todas nós que estamos aqui nesse momento e a todas as demais pessoas que não puderam estar presentes para a primeira atividade do Cuidar do Outro é Cuidar de Mim online, como parte das atividades do NAT distrital, do Núcleo de Saúde Mental, certo? Bom, o NAAT, como vocês sabem, é composto por mim, por Renata, dá um tchauzinho aí, Rê. Renata, Rose Cleide Freitas, que é do NUGETS do distrito, e Ticiana, psicóloga do NASF, que vai conduzir a atividade hoje, certo? Então, sejam muito bem-vindas e vamos dar início à nossa atividade. Renata vai querer falar alguma coisa? Bom. Então, me apresentar hoje. Eu sou Renata, sou psicóloga, trabalho aqui no distrito, na sede mesmo do distrito do Cabula. Estou integrando na AT junto com as meninas, né, nesse núcleo de saúde mental, e dar as boas-vindas para todos vocês, que a gente tenha um bom trabalho hoje e durante as próximas semanas. Mais alguém entrando aqui? Bom dia a todas, acho que somos apenas mulheres, né? Bom dia a todas, sejam bem-vindas. Como a Mayara me apresentou, eu sou Ticiana Rux, eu sou psicóloga, trabalho no NASF de Pernambucazinho e de Arenoso. Atualmente estou em trabalho remoto, certo? Mas também, além de atendimentos que eu tenho feito pelo telefone, eu tenho participado, integrado a equipe do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicológico, ou de atendimento ao trabalhador no Núcleo de Saúde Mental do Distrito. Tá? A gente pensou nesse grupo de apoio como uma estratégia para a gente poder dar suporte aos trabalhadores do distrito, porque a gente tem recebido alguns trabalhadores em sofrimento psíquico e também pensando na prevenção, né? Então, a gente acredita que esse grupo pode ajudar todos nós no enfrentamento, que não é fácil, que não está sendo fácil, de toda essa pandemia, né? Principalmente estar na linha de frente é ainda um desafio maior, né? Então, só quem puder abrir o vídeo é um pedido meu, tá? Porque é uma técnica que eu vou fazer com um certo limite, certo? Porque eu não estou presencial com vocês, então eu preciso estar monitorando como é que vocês estão e prevenindo que alguém tenha alguma exacerbação emocional e que eu não possa dar continência à distância, certo? Então, por isso que eu peço os vídeos abertos para poder estar monitorando. Mas eu quero primeiro apresentar um pouquinho que técnica é essa, né? As pessoas, como assim, abraço de borboleta? Na verdade, eu vou apresentar um protocolo, que é um protocolo especializado, né? Específico para estabilização de síndromes de estresse agudo. É o ASSIST. Só um minuto. Maia, você vai aceitando as pessoas? Pronto. Então, ele é um protocolo de estabilização da síndrome do estresse agudo. Então, ele é específico para um momento de pico de ansiedade, de alguma coisa que está mobilizando, desestruturando a gente aprender essa técnica para a gente poder se controlar, poder voltar um pouco ao nosso eixo. Essa técnica, então, é auto-aplicável. Então, por isso que eu escolhi essa técnica para cada um de vocês poderem fazer durante a semana ou então depois também, no momento que estiver dando alguma crise, alguma ansiedade elevada, você respira, faz a técnica para buscar se regular normalmente, emocionalmente, tá? Essa técnica é uma técnica que faz parte do EMDR. EMDR é um protocolo clínico, né, que ele trabalha com a questão, em inglês ele significa dessensibilização, só botar aqui, dessensibilização e processamento cerebral, através de movimentos oculares, movimentos bilaterais. O que isso significa? Tá? Eu vou só dar um adendo para vocês. Essa MDR foi desenvolvido
por Francine Shapiro, é uma americana, através de observações clínicas e também de estudos do funcionamento do cérebro. Então, é uma técnica basicamente que trabalha com reprocessamento cerebral, certo? De memórias e de memórias e de rede de memórias, como é que nosso cérebro se processa, tá? Então, é uma técnica baseada em neurociências e em estudos neurológicos que foi percebido como funciona o nosso cérebro no registro das informações de memória e principalmente das informações que são traumáticas. O que significa isso tudo? Significa que cada pessoa, a gente parte da premissa que cada pessoa tem uma estratégia e uma potência de se autorregular e de buscar a saúde e a integração. Tá? Nosso corpo perfeito, como sempre, ele tem essa tendência de processar a informação de uma forma que busca a integração e busca a saúde, sempre na potência da saúde. Porém, nosso cérebro tem uma forma de funcionar que ele trabalha com redes de memória. Por que eu estou explicando isso? Para vocês entenderem que quando acontece um evento que você desestabiliza, você precisa processar esse evento de tal maneira que seu cérebro consiga elaborá-lo. Mas muitas vezes isso acaba não acontecendo. Quando são experiências muito traumáticas, muito fortes, pode acabar não havendo um processamento adequado da informação no cérebro. E aí se conecta a uma rede, aquela experiência se conecta a uma rede neurológica, uma rede de memórias, que essa rede de memórias acaba sendo disfuncional. Então, quando algumas pessoas me procuram e falam assim, Tiziana, eu tive uma reação assim muito maior do que o fato em si. O fato foi uma pessoa que passou na rua e eu me assustei, e aí achei que pudesse ser um assalto, passei mais de uma hora tremendo, suando frio. Então, a gente percebe que a reação do corpo é diferente, desproporcional ao fato em si. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa, por exemplo, pode ter um histórico de um assalto que teve alguma similaridade com esse fato, apesar desse fato não ser um assalto. Então, essa experiência se conectou à rede de memória traumática lá atrás que não foi processada adequadamente, tá? Por que eu estou falando isso tudo? Porque esse protocolo vai ajudar exatamente no momento do estresse agudo, vocês estarem processando ele não se conectando a essa rede já traumática, certo? Então, a gente consegue aliviar os sintomas, consegue reestabilizar e o corpo segue, tá? Que é o que os animais fazem. Os animais passam por tensões cotidianamente, né? Se estiverem na selva de predadores, ele vai lá, ele entra em estado de alerta, vê se é uma ameaça à vida, depois percebendo que não é uma ameaça à vida, ele descarrega aquela energia, até alguns tremem, né, para descarregar a energia e voltar ao eixo. Ele não tem história de trauma, isso é basicamente do ser humano, do desenvolvimento cerebral do ser humano. Alguns animais acabam registrando alguns traumas, mas é de uma maneira bem diferente. Naturalmente, o animal descarrega essa energia. E a gente que tem contido, né? Então, a gente contém quando a gente contém um choro, a gente contém quando a gente não permite que esses tremores saiam, né? Então, é importante a gente saber que quando a gente está no momento traumático, no momento que está aumentando a ansiedade, que a gente possa descarregar toda a energia até o seu final, para isso não ficar preso no organismo, certo? Então, esse protocolo CISH, ele vai ajudar nesse momento. Então, são para pessoas que, naquele momento, está tendo algum pico de estresse agudo e não tem como ter um suporte profissional, técnico, basicamente de um psicólogo ou psicoterapeuta, para poder elaborar aquilo. Então, a própria pessoa pode se aplicar essa técnica. Tá? Esse protocolo está disponibilizado no mundo inteiro nessa pandemia do Covid, e a ideia é exatamente que todo mundo possa estar se aplicando para não registrar essa pandemia como algo traumático mesmo, né? Que fique aí, a pandemia vai embora, o Covid vai embora, se Deus quiser logo, e você fique com esse registro traumático no corpo, tá? Então, ele está autorizado para ampla circulação. Então, vocês aprendendo, vocês
né, podem estar se aplicando, independente da presença de algum técnico da área de psicologia ou da área de medicina. Porque para esse modelo psicoterapêutico, EMDR, só pode ser psicólogo ou médico que possa fazer essa formação. Mas esse protocolo, especificamente, está sendo liberado pelos motivos que eu já falei. Então, o que é que ele busca? Estabilizar as pessoas. Tá? Quem tiver dúvida, gente, pode abrir o áudio e perguntar, certo? Eu só quero fazer esse adendo para vocês entenderem de onde que vem essa técnica e qual é o objetivo dela. É estabilizar a pessoa, o paciente, para poder se regular e diminuir esse estresse agudo e poder voltar para um nível de perturbação corporal zero ou baixa, que a gente consiga tocar nossa vida e nossas atividades. Durante esse período, eu atendi alguns profissionais que me falavam assim, eu entrei em pânico no serviço, eu paralisei, eu comecei a tremer, comecei a ter crises de choro e não conseguia sair daquilo. Pelo excesso de medo de ir ao serviço, sabendo do risco de contágio e mais ainda de pegar esse vírus e passar para familiares que são pessoas do grupo de risco, por exemplo. Então, isso é importante a gente estar trazendo, de que vocês precisam estar se cuidando. Por isso que as pessoas nesse grupo também. Então, a cada semana uma técnica, e a gente começa com essa técnica, que pode ser uma técnica que você pode fazer no mesmo dia, na mesma hora, ou pelo menos nos primeiros dias pós aquele evento. Um evento que gerou mais estresse, gerou mais medo. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo visualizar todo mundo. Aqui só aparece 4 pessoas para mim. Pronto. Quem chegou depois, sendo possível, eu peço para abrir os vídeos, tá? Para eu poder estar monitorando como é que vocês estão. Rose. Para a gente começar, eu quero começar de fato com o alinhamento, tá? Isso não necessariamente faz parte da técnica, então é uma técnica de respiração só para a gente alinhar, para a gente poder entrar no trabalho, certo? Então eu quero que vocês fiquem. Essa respiração vocês podem fazer também, é uma respiração comum, né, abdominal. Vocês podem fazer de olho fechado ou de olho semiaberto. Aqui eu peço semiaberto, tá? Com o olho relaxado, você escolhe um ponto na sua frente. E a gente vai trabalhar o tempo todo com esse olho semiaberto na técnica, tá? Por que não fechado, Tiziana? Porque, como eu falei, eu estou à distância de vocês. E quando a gente fecha o olho, algumas pessoas, alguns pacientes acabam entrando numa dissociação, desconexão. E aí podem se perder, né? E isso pode ser perigoso no manejo aqui da técnica, certo? Então, todo mundo procura uma posição confortável, com os 2 pés no chão. Isso. Vendo as pessoas se ajeitarem. Se você estiver sentada, conseguir botar os 2 pés no chão, ótimo. Se não, as pernas cruzadas. Tá? Olhos semi-fechados, semi-abertos. E imagine que vocês estão com um balão de ar na barriga, no abdômen. E aí, quando você respirar pelo nariz, você vai aumentar, encher esse balão de ar na sua barriga. E solta pela boca. O melhor é deixar a boca um pouco entreaberta, que significa que o maxilar está relaxado, certo? E deixa o ar sair pela boca. De novo. Enche o balão. Esvazia o balão. Concentre toda a sua atenção na sua respiração. Aproveite para observar como é que está seu corpo. Se existe algum ponto de tensão, algum ponto que você precisa levar a essa respiração para ir relaxando.
Se alguma coisa distrair, não tem importância. Você volta o foco para a sua respiração, a atenção para a sua respiração. Enche o balão, solta o balão. Quem conseguir, ao inspirar, segura alguns segundos com o balão cheio e depois vai esvaziando bem devagar. Lembrando de soltar pela boca. Quando sentirem que já estão relaxados, já estão no aqui e agora, conectados com o exercício, vocês vão voltando. Uhum. Só essa respiração, gente, já é uma estratégia de autorregulação, tá? É uma respiração mais profunda, diafragmática, e que faz a gente se reconectar com nós mesmos em um momento que a gente estiver muito agitado, com informações muito tensas do ambiente. Então, a gente pode voltar para dentro da gente e controlar a nossa ativação corporal, certo? Então, também é uma técnica que vocês podem estar utilizando a qualquer momento, seja no ônibus, no serviço, onde você sentir que você está se perturbando corporalmente, certo? Agora, a tal da técnica abraço da borboleta. O que é que vocês vão fazer? Eu quero que vocês pensem, inicialmente, nesse momento de pandemia, desses 5 meses que já estamos passando, se houve algum momento em que vocês se sentiram mais perturbadas, né? Às vezes indo para o mercado, ou estando em algum ambiente cheio, né? Algo que aconteceu que gerou um medo, gerou uma ativação, né? Uma ansiedade. Então, pensem nesse momento e em alguma experiência. Alguém não teve uma experiência dessa? De estresse? Alguém teve? Mostra no vídeo, porque... Ah, massa. A maioria respondeu aí que teve, né? Essa técnica do abraço da borboleta é exatamente para processar o material, tá? Esse material de memória mnemônica. Então, o que é que vocês vão fazer? Eu quero que vocês cruzem os braços sobre o peito, onde o dedo médio toque aqui abaixo da clavícula, certo? E aí, vocês vão cruzar esses 2 polegares, formando uma borboleta. Estão vendo? Pronto, vocês vão colocar aqui com o dedo médio abaixo da clavícula. Os dedos não devem ficar assim, deve ficar mais vertical possível, tá? Como uma borboleta mesmo, com as asas para cima. Vou pedir de novo que vocês fechem o olho só parcialmente, tá? E aí a técnica é bem simples. Todas as técnicas que são utilizadas no EMDR é a partir da estimulação bilateral do corpo. Por que isso?
Porque já se sabe que estimulando bilateralmente a direita e a esquerda, isso ajuda o cérebro reprocessar aquela memória, tá? Que está ali traumática. Então, a gente está pensando na memória e a gente está estimulando fisicamente o corpo, o somático, certo? Então, essa técnica da borboleta vai fazer exatamente isso. Vocês vão colocar aqui, olho entreaberto, e aí vão, ó, bate de um lado, bate do outro. Bate de um lado, bate do outro. Então, feche os olhos parcialmente, concentre em algum ponto à sua frente e vai fazendo as batidas da asa da borboleta. Lembrando sempre de respirar, que nem a gente respirou no instante. Respirar profundamente. Enquanto isso, é normal aparecerem vários pensamentos no nosso corpo, ou várias sensações físicas ou sentimentos, tá? Pensamento, sentimento ou sensação. Deixa vir no cérebro e deixa passar, como se fossem nuvens. Elas aparecem e vão seguindo adiante. Não se preocupe. Quando vocês sentirem que foi suficiente para o seu corpo, vocês podem parar. Uhum. Só fechar aqui. Prontinho. Eu queria... A técnica é basicamente essa, tá, gente? É simples, vocês estão estimulando e passando um filme ou uma imagem na sua cabeça, tá? E aí deixa passar, principalmente quando vocês estiverem com estresse agudo, provavelmente a imagem que vai estar passando e as sensações físicas no corpo vai ser derivado daquele momento, certo? Eu queria agora, para exemplificar todo o caminho, eu queria ver se alguém se disponibiliza a trazer, como exemplo, algum episódio que passou aqui, agora na pandemia, no Covid, que é esse episódio que gerou esse estresse, que gerou esse medo ou essas sensações. Tem alguém que se disponibiliza? Ninguém? Pode ser eu, Tício. Eu, Mai? Quem é eu? Eu, Mai. Pronto, Mai. E aí... Quer que eu relate a situação? Agora sim, enquanto Mai vai ser a pessoa que a gente vai estar observando, né, o histórico, eu quero que todo mundo faça também na sua história, tá? É só para ver todo o protocolo, como é que funciona. Pode ser? Então, todo mundo que levantou o dedo dizendo que teve experiências desestabilizadoras nessa pandemia, lembrem esse episódio, tá? Se você teve vários episódios, não escolhe o que mobilizou mais, porque a gente pode não conseguir conter aqui aquilo que eu estava falando, que eu estou à distância de vocês. Não consigo fazer uma contenção adequada, se precisar, se alguém se desestabilizar. Então, pega uma perturbação menor, tá? Mas todo mundo pensa em algum episódio. Ah, Tiziana, durante a pandemia eu não passei por nada disso. Então, pegue de outra experiência de vocês, tá? Vamos lá, Mai. Relate para mim, por favor. Há cerca de uma semana atrás, eu fui ao supermercado, né? É um supermercado grande aqui de Salvador. E eu percebi que toda vez que se alguém se aproximava de mim, eu ficava com falta de ar, com tontura. Assim, o desespero de perceber que as pessoas não estavam mantendo distanciamento, né, dentro do supermercado. E as pessoas vinham mesmo para cima, né, umas das outras, passando muito próximo.
E eu comecei a sentir mesmo sintomas físicos, né? Eu até pensei que poderia ser algo assim, sei lá, que eu não tinha me alimentado ou algo assim, mas depois eu comecei a perceber que era uma ansiedade relacionada àquela situação, né? De ter uma aglomeração de pessoas, de as pessoas não estarem respeitando, né, o distanciamento. E vinham pensamentos mesmo, né, de desespero. E aí, quando eu estava no estacionamento, guardando também as compras, a sensação constante de que alguém vinha me abordar, de que eu ia ser assaltada, né? Me sentindo exposta ali naquele espaço. E vinha de novo a tontura, como se eu fosse desmaiar, assim, né? Então, foi o episódio mais recente que eu tive com relação a isso, né? Essa questão da pandemia aí. Certo. Inclusive, o supermercado tem sido o ambiente chave para crises de ansiedade nessa pandemia. Tá acontecendo muitas pessoas, muitos pacientes que não estão suportando ir para o mercado exatamente por ser um lugar mais apertado, fechado e de aglomeração. Exatamente como você está relatando aí. Você contando essa história, mãe, se você pudesse fazer um recorte ou uma imagem ou um pedaço do vídeo da pior parte, qual foi? A pior parte, eu acho que foi realmente teve um momento que eu entrei numa sessão e tinha muita gente na sessão do mercado, entendeu? Tinha muita gente na sessão do mercado. E tinham pessoas assim que estavam, várias pessoas que estavam da mesma família, várias pessoas, tipo pais com crianças pequenas, sabe? E eu ficava o tempo todo pensando, meu Deus, sabe? Aquela criança, sabe? Eu acho que foi o pior, assim, pensar mesmo no coletivo. Porque eu tava sentindo, tipo, as outras pessoas como uma ameaça, mas pensando também, meu Deus, como é que as pessoas se colocam nessa situação, sabe? Enfim, eu acho que foi o pior momento. Uma sessão que eu entrei que tinha muita gente. E aí eu entrei e eu não conseguia sair, porque a sessão estava cheia, entendeu? De pessoas. E aí, acho que foi o momento mais forte. Mais forte. Eu gostaria que você deixasse o olho entreaberto, com ponto fixo à sua frente, e você pense nesse evento, principalmente nessa pior parte, como se fosse um filme mesmo, um enredo na sua cabeça, tá? Ponto fixo na sua frente, olho semiaberto. Enquanto você vai pensando no evento, observe sua cabeça, seu corpo da cabeça até os pés. Como é que estava a sua cabeça quando você pensa nisso? E vai descendo até seus pés. Me avise quando você tiver terminado. Não, não faça borboleta agora não. Eu quero só que você pense e observe seu corpo. Nesse rastreamento, que a gente chama de rastreamento corporal. Todo mundo puder observar, pensando nessa memória, tá? Todo mundo observar o seu corpo, como é que tá. Como se fosse um scanner. Sentimentos e sensações físicas. Me avise quando terminar, vai. Terminou? Houve perturbação no seu corpo, perturbação no sentido de alguma emoção, sensação física desagradável. Eu senti muita tensão, né, no corpo todo.
como se eu estivesse presa dentro do meu corpo. Estou presa, né? Mas, enfim, não sei se vocês entendem, mas essa sensação é... Só um minuto aqui que deu um tilt aqui. Muita atenção pelo corpo. Isso. Se Muita você estivesse atenção. presa dentro do corpo. Isso. Se você pudesse avaliar numa escala de 0 a 10, onde 0 é nenhuma perturbação e 10 é o máximo de perturbação que você pode sentir, que nota você daria para a sensação que você tem agora? 4. 4. Ótimo. Todo mundo que eu pedi para pensar em alguma experiência, né, durante o Covid também, deve ficar até no máximo 5 aí de perturbação, que é o que a gente consegue manejar agora, tá? Onde é que você sente isso no seu corpo, Mai? Na coluna, nas costas. Na coluna. No pescoço, até a base aqui da coluna, principalmente. Lá de cima da coluna, da nuca até até embaixo. tórax. Certo. Então, vou pedir de novo que você se conecte a um ponto à sua frente, com o olho semiaberto. E agora, coloque a borboleta. Prestando atenção de como o seu corpo está. Vão observando o que acontece no corpo de vocês. Só observem o que acontece no corpo de vocês, sem julgar nem tentar mudar nada. Pare quando você sentir em seu corpo que foi suficiente, aí você repousa suas mãos na sua perna. Só esperar um pouquinho, que tem gente fazendo ainda. Isso. Mai, agora, de 0 a 10, como é que você percebe a perturbação no seu corpo? Tu baixou de 4 para 1. Tá. Os demais querem falar? Se percebeu alguma mudança? Gustavo? Muito lindo. Estava me surpreendendo porque, de uma forma, parece que estava conectado com ela e sentindo um conforto na coluna. Não sei porquê. Parece essa conexão do grupo fazendo. Eu nem fiz o movimento, né? Só observando e senti esse conforto. Ah, que bom. E a identificação com os sintomas dela, né? Pronto. Mai, vamos fazer mais uma vez? Se conecta com seu corpo, coloca a borboleta e se abraça, olhando para o ponto fixo e fazendo a respiração profunda.
Observa o que vai acontecendo no corpo de vocês. Sem julgar, sem querer mudar nada, só observando. Quando sentir que é suficiente, abaixa as mãos e repousa na perna. Pronto. De novo, avalia como está a perturbação no seu corpo. De 0, onde é nenhuma perturbação, até 10, qual a perturbação que você sente no seu corpo agora? Mai? Eu estou sentindo um pouco, mas é só aqui. Sim. Como eu tinha dado 1 antes, agora seria o quê? 0,2, né? Mas houve a melhora, então, do anterior para agora. Sim, sim. Quando essa avaliação da perturbação é de 0 até 3, a gente considera que está no nível bom, tá? Eu quis fazer mais uma vez para a gente ir treinando aqui a técnica. Mas de 0 até 3 é uma perturbação aceitável e suportável pelo corpo, né? Então, a gente acredita que o estresse agudo já está dentro do nível de tolerância, tá? Mas a gente pode fazer a técnica várias vezes, né? E até a gente ir se regulando e baixando essa ativação. Então, esse 0,2, por exemplo, tem um resíduo aí de um pouco de perturbação. E você pode fazer de novo se quiser ou não, porque também o nosso corpo é estimulado e ativado constantemente, né? Mas é importante a gente perceber que começou com ativação 4, só de pensar, né, com a imagem mental ou um filme mental, o quanto isso conecta com a sensação corporal. O corpo começa a reagir junto, né? Então, sempre vem um pacote de sensações corporais, de sentimentos, junto com esses pensamentos. E aí a técnica ajuda a gente a diminuir essa ativação e controlar essa perturbação corporal. Certo? Eu queria ouvir os demais, como é que estão, se conseguiram fazer a técnica. Obrigada, Mai, viu, pela disponibilidade. Conseguiram pensar no evento traumático, perceberam alguma mudança? A chama de SUDES, essa avaliação. A primeira avaliação, quanto é que deu, e aí depois na segunda e na terceira, quanto é que deu essa avaliação de 0 a 10. Quem é que pode compartilhar? Aline? Aline, né? Abrir o microfone. Eu senti, eu consegui, né, fazer o filme mental. E no momento que eu estava fazendo a técnica na borboleta, eu esqueci realmente do que eu tinha pensado, mas eu senti uma tensão maior até do que no momento que eu tinha pensado. Não sei se foi uma consciência corporal, né? Eu senti uma tensão até um pouco maior, mas eu esqueci, no momento que eu estava aqui fazendo a técnica, eu esqueci realmente do que aconteceu. Certo. Sim. E aí você, na primeira avaliação, quando você pensou no filme ou na imagem, você estava com quanto de SUDES de perturbação? 4. Quando você começou a fazer, foi para quanto? Primeira vez? Eu achei que aumentou um pouco a participação corporal. Tipo um 5. 5. E aí fez mais uma vez. Na terceira agora, na avaliação, deu quanto? Eu acho que 5. 5. Você aceita a gente fazer com você agora? Continuou 5. Minha proposta é a gente fazer a intervenção com você,
Porque, para não te deixar nessa ativação 5, depois que fechar aqui, né, a sala. Você aceita? Meu Deus. Com certeza. Pronto. Então, Aham. vamos lá. Me fale um pouco dessa imagem, do que aconteceu com você, se você puder compartilhar. No momento eu não quero compartilhar. Certo. Não quer compartilhar, mas você Uhum. consegue pensar, uma foto ou um filme? No filme. Um filme. Você consegue, dentro desse filme, passe aí todo o filme na sua cabeça e veja se você consegue detectar uma pior parte, um pior momento, para fazer um recorte. Meu Deus. Pensei. Consegue? Pensei. Consigo. Pronto. Então agora você vai pensar nessa pior parte como um filme, tá? Agora eu vou pedir um pouco diferente para você. Imagine que é um filme passando na tela de televisão ou na tela do cinema. E você é uma espectadora, tá? Enquanto você pensa nesse filme, enquanto você assiste esse filme, Pensei. pense como é que tá no seu corpo. 2. 2. Quando. Cadê? Ah, mudou pra cá. Quando você pensa nesse filme, então só você colocar na tela de televisão ou de um cinema a perturbação em nível 2 no seu corpo, é isso? Uhum. Pronto. Onde é que você sente isso no seu corpo? Eu sinto nas mãos. Nas mãos. Ok. Pronto. Então agora eu vou dar uma outra possibilidade para você, tá, Aline? Tem pessoas que ficam melhores, já que sua sensação é na mão. Para algumas pessoas, essa técnica aqui pode gerar mais angústia, porque dependendo da experiência que surge, isso pode dar um fechamento e a pessoa se sentir, às vezes, mais, em vez de abraçada, se sentir mais contida. Então, você vai ver para você o que é melhor. Foi isso que aconteceu? Pronto. Então, ao invés de fazer aqui, você vai botar a mão em cima da coxa e vai bater a mão na direita, depois na esquerda. Na direita ou na esquerda. Certo? Muito bom sua experiência para compartilhar com a gente poder pensar nessa segunda possibilidade. Tá? Então, você vai agora se conectar com o seu corpo e aí fazer a técnica como se fosse de borboleta nas pernas, tá bom? O olho semiaberto, se concentra em um ponto onde esse olho bate, né? Não bem à sua frente, porque o olho vai ser semiaberto. Então, um ponto no chão ou na mesa Uhum. que estiver na sua frente. Vai observando o que acontece no seu corpo, sem julgar nem tentar mudar nada, apenas observando. Pare quando você perceber que foi suficiente para o seu corpo, e aí você me avisa. Sim. Terminei. Você prestando atenção agora Uhum. no seu corpo, qual o nível de perturbação que ele se encontra de 0 a 10? 1. 1. Ótimo. 1. Onde é que você sente no seu corpo essa perturbação? Eu ainda sinto nas mãos, mas diminuiu bastante.
É bastante. Ótimo. Você quer fazer mais uma vez para ver se te traz um pouco mais de conforto? Ou para você um tá bom, pensando naquele nível Tá de bom, tolerância? Hum? tá bom. A técnica, quando estiver sozinha, eu posso fazer de olho fechado tranquilamente, né? Pode, pode. Não A única precisa estar questão do olhando olho para um ponto fechado, fixo. tem pessoas que se conectam melhor de olho fechado. A única questão é que se for Entendi. algo que ative muito, né, que nessa avaliação de perturbação de 0 a 10 seja muito alto, fechar o olho pode fazer com que a pessoa se dissocie e tenha uma crise de ansiedade ou até de pânico pior, Ah, entendi. entendeu? Então, Pronto. o manter o Uhum. olho aberto, dependendo do nível de perturbação corporal, dá um norte para a pessoa, dá um centramento, um aqui e agora, entendeu? Então, é só essa ressalva que eu faço. Você quer fazer mais uma vez ou Entendi. para você tá bom esse nível? Entendi. Não, tá bom. Tá tranquilo. Bom, Tá. Muito pronto. obrigada. Obrigada, viu, Aline, por compartilhar. Alguém mais quer falar um pouco como percebeu essa experiência? Se houve melhora, se não houve, se sentiu essa mesma sensação que a Aline? Oi. Oi. Eu senti muita atenção. Muito o quê? Eu acho que o meu no primeiro momento estava 5 também. Tá conseguindo ouvir? Agora sim. E depois foi Estão ouvindo, gente? Não sei, porque eu tô ouvindo vocês. Tá para ouvir? Dá para ouvir. E Às vezes está depois, só na segunda falhando, vez, eu mas. acho que abaixou um pouco para 3. Uhum. E aí depois, às vezes agora, por exemplo, já fez, eu continuei fazendo junto, porque eu ainda estou me sentindo bem tensa. E agora eu senti mais relaxada, tá? Como se e aí eu me senti bem melhor. Mas para mim foi bem complicado mesmo. É complicado porque normalmente a nossa tendência é a gente fugir da imagem perturbadora. A gente quer esquecer aquele evento, a gente não quer pensar naquele evento. Só que aquele evento está lá na nossa rede de memória, é um pouco do que eu falei no início. Então, está conectada a alguma rede de memória que às vezes é bem primitiva. Tem pacientes que eu pego que a rede de memória é intrauterina, e aí os novos traumas vão se juntando, né? Então, a gente tem a tendência, como mecanismo de defesa, de não pensar naquilo. Ah, não fique pensando, a gente até fala, não fique pensando nisso não, deixa isso para lá. Só que isso está registrado no nosso corpo, tanto a nível de memória, quanto a nível de sensações e sentimentos, tá? Então, às vezes é perturbador a gente pensar em algum evento, mas é potente a gente poder pensar sabendo que a gente tem um recurso, que agora vocês estão aprendendo esse recurso, para diminuir essa ativação, diminuir esse estresse agudo. Então, provavelmente, quando você pensar da próxima vez, já vai ser de um outro lugar, com outro nível de perturbação, e já conhecendo a técnica, que pode ser aqui ou pode ser com as mãos na perna, tá? Existe também uma possibilidade, eu posso compartilhar Eu queria só no tirar uma grupo. dúvida depois, Diga, rapidinho. pode falar. Pode falar. Eu senti a tensão no peito, no coração, assim, se fosse sufocando. E Uhum. quando eu fazia a técnica da borboleta, eu sentia como se fosse a batida do meu coração, até porque a tensão estava toda aqui, eu tinha como se fosse meu coração batendo forte. E eu acho que eu bati bem forte aqui no peito. E no final, quando eu fiz na perna, eu também senti um pouco mais aliviada quando eu Ótimo. fiz a técnica na perna, porque ela fazendo eu fiz junto também, da última vez. E para mim deu um nível maior quando eu fiz a perna. Pronto, ótimo. Porque provavelmente essa sensação que você está sentindo aqui é típica de sensação de angústia, né? De angústia, de se sentir contraído, que isso tem a ver também com a ansiedade, né? Um dos sintomas possíveis de ansiedade. Então, é bom cada um experimentar onde vai se sentir melhor naquela experiência, naquele momento, tá? Antigamente se falava para bater mais forte ou mais fraco, mas hoje em dia se percebe que cada pessoa vai reagir de um jeito, a partir de como está ativado o seu corpo.
Então, se você está batendo muito forte, eu falo, você bata fraco, isso pode gerar o efeito oposto, porque eu estou contraindo uma expressão do seu corpo, né? Uma necessidade do seu corpo de estar naquele momento. Então, pode usar as pernas, dá o mesmo efeito. Lembrando que essa técnica vem do EMDR, que é exatamente reprocessamento cerebral por estimulação bilateral do corpo. Então, estimulação da direita com a esquerda. Então, as mãos na perna também são uma ótima saída, tá? E aí, uma coisa que tem a ver também, que eu estava falando antes, que eu posso compartilhar com vocês, tá todo mundo no grupo do distrito, do NAT, Saúde Mental. Eu posso compartilhar com vocês também um vídeo de um profissional que é quem está disponibilizando esse protocolo, e que ele faz também com a outra possibilidade. Qual é essa outra possibilidade? Que a gente possa marchar as pernas, como se a gente estivesse andando durante o filme. Então, isso ajuda também em alguns momentos ao reprocessamento, tá? Eu optei por não fazer aqui, porque é um pouco mais complexo e porque eu não tenho como visualizar o corpo todo de vocês. Na perna eu já não visualizo, né? Mas é uma possibilidade também passar esse filme traumático na sua cabeça. Enquanto isso, você está se estimulando e você está marchando. Seu corpo está entendendo que você está andando e que você está processando, passando por aquele filme novamente, com aquela experiência novamente, mas agora mnemonicamente, e que isso ajuda no reprocessamento da memória, tá? Eu posso passar esse videozinho lá no grupo, quem quiser experimentar dessa outra maneira, tá bom? Tô com medo da sala cair aí. Alguém mais quer compartilhar? Ficaram dúvidas, gente? Vamos sanar. Ou hoje aqui, ou às vezes vai reprocessando e as dúvidas vão surgindo durante a semana, e aí eu posso estar respondendo no grupo também, tá? O grupo, pelo que a gente pactou, vão ficar cerca de 2 dias abertos, né, mãe? Para essa troca. E aí as pessoas podem tirar dúvida também. Na verdade, a gente deixou aberto. A gente resolveu deixar aberto direto, Ah, então pronto. Viu? Pronto. Tá. Então, quem quiser, eu tô com 9 meses de gravidez, gente. Então, até antes de parir, eu tiro qualquer dúvida. Depois eu não garanto, tá? Essa é a minha participação no WhatsApp. Mas se der, eu tiro essa dúvida também. Não tem importância. O Maiara me chama, ó, Tiziana, você não viu lá no grupo, porque eu não vou conseguir estar acompanhando tanto o grupo, mas tem uma dúvida sim, e aí eu posso estar respondendo, certo? Agora, alguém com dúvida ou quer compartilhar a experiência que teve aqui? Todo mundo me garante que está saindo com a perturbação de 0 a 3 no máximo. Rose já respondeu que sim, Márcia que sim. Cadê? Renata, Ana, Cristina, Carol, a Aline já tinha respondido. Gustavo, tá tranquilo? Pronto, Mai também já conversou antes, né, Mai? Uhum. Que bom. Gente, é isso. Vocês viram que é uma técnica simples. A gente optou por fazer esse encontro ao vivo para a gente poder ter essa interação. Mas quem depois quiser acessar vai estar lá, e quem não pôde estar ao vivo também vai estar lá. A gente optou por fazer na segunda-feira de manhã, até para a gente vocês poderem se regularem e melhorarem para encarar a semana de trabalho aí, de serviço, quem estiver no serviço na ponta, né, na assistência, e poder também desenvolver a técnica durante a semana. E aí essa técnica, claro, que eu trouxe aqui o Covid, porque a gente está pensando nisso, né, na saúde do trabalhador durante a pandemia, mas essa técnica vocês podem usar com qualquer outra experiência de desregulação, de ativação exacerbada durante a semana. Pode ser, inclusive, um momento de estresse com a família, com o que foi. E aí, às vezes, no mercado mesmo, ó, o pessoal vai achar que você é um pouco doido assim, mas aí você pode fazer na sua perna, em qualquer lugar, ó, se estimular discretamente, entendeu? Que o importante mesmo é vocês não entrarem numa ativação muito elevada e isso gere algum resquício de ativação e de trauma no corpo de vocês, tá? Então, durante a semana, vocês vão experimentando nos momentos e aí podem estar compartilhando no grupo. O grupo, como a gente falou, é de apoio mútuo, então é para essa troca mesmo, de cada um falar, ó, eu fiz, deu certo, para estimular até outras pessoas a fazerem, e aí a gente ir
melhorando, né? Melhorando a saúde mental, buscando nosso equilíbrio, que é o nosso objetivo aqui. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo por terem participado, entrado nessa, e principalmente para quem compartilhou também sua experiência.